Amém? Amém. Amém. Deus poderoso, obrigado, Senhor, obrigado mesmo, Senhor, por termos essa oportunidade de te engrandecer, meu Deus. Não existe nada melhor neste mundo, Senhor, a saber, ó Deus, que existe um nosso Pai que cuida de nós. E é para isso que nós fomos criados, Senhor, para te servir, para te adorar, para engrandecer o teu nome. E não importa, Senhor, todas as circunstâncias, o que importa, meu Pai, é que o seu nome seja engrandecido. Verdade. Que neste momento, Senhor, a luz da tua palavra, Senhor, possa vir, ó Pai, e que a minha boca seja usada, Senhor, para transferir, ó Pai, para passar a tua palavra a todos aqueles que estão ouvindo e que irão ouvir, ó Pai, no futuro, Senhor. Por isso, Senhor, me direciona, Senhor. E, Senhor, direciona, Senhor, e alinha todas as mentes daqueles que irão ouvir, ó Pai, para que a tua palavra seja como uma espada, Senhor, realmente afiada, Senhor, pois nós precisamos cada vez mais, ó Pai, buscar a tua palavra e o entendimento da mesma, para que consigamos chegar, ó Pai, no nosso alvo, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a ler, né? Vamos lá. Tiago 1:22. Nós temos falado muito sobre o viver o cristianismo na verdade. Só que nós precisamos entender que não é somente de ouvir que nós vamos chegar lá. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos traduzir, transferir tudo aquilo que nós ouvimos para as nossas ações. Então, todos acharam? Então nós precisamos entender isso. Isso é algo muito sério, que uma grande maioria das pessoas que ouvem, isso daí quando eu falo ouvir e transferir para a prática, não é somente dentro da palavra de Deus. Tudo que você ouve e não transfere em prática, das coisas, claro, edificantes, um estudo, a palavra de Deus e entre as coisas mais, isso vai somente enchendo a tua cabeça e você não consegue transferir isso para lugar nenhum. Isso não traz retorno nenhum para você, a não ser a sua cabeça ficar cheia de informação, sem resultado nenhum, sem benefício nenhum. Então em Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se a nossa vida, se hoje nós tivéssemos o último momento de poder acessar a palavra de Deus, de ter acesso à Bíblia, de poder ler essa palavra como nós lemos agora, somente esse texto já era o suficiente de tudo aquilo que nós ouvimos durante os anos nossos de conversão, suficiente para nós atingirmos o reino dos céus. O grande erro do ser humano, o grande erro dos cristãos da nova geração e os da velha geração e dos cristãos no geral, é que são somente ouvintes da palavra. E aqui, Tiago deixa bem claro que nós precisamos não ser somente ouvintes. Nós temos que ser praticante. Mas a prática, ela foi deixado claro que a prática, ela requer um esforço. Isso não é natural. Nós somos muito bons de ouvir. Uma grande parte, tem aqueles que não são nem bons de ouvir. Então essa parte está selecionada para o lado de cá. Nós estamos falando daqueles que são bons para ouvir, que gosta de ouvir a palavra de Deus, que gosta de ler a palavra de Deus, que gosta de trazer a palavra de Deus para dentro das suas vidas.
Mas se você não se esforçar, aqui a palavra diz perseverar. O que é a palavra perseverar? Você precisa um esforço repetitivo. Todos os dias, você precisa perseverar para que essa palavra seja transferida, ela seja convertida em ação. Senão, nós simplesmente vamos cair numa classe muito ruim da classe que o Senhor vai categorizar aqueles que ouvem e não cumprem. Aqui ele faz uma semelhança de um homem que olha no espelho. Isso é muito nítido. Vamos trazer. Quantas vezes nós se deparamos num espelho, olhamos para o espelho e fala, tô gordo, tô magro, tô feia, tô isso. Só que quando você sai de frente desse espelho, não passa algumas horas, você já esquece aquilo que você viu. Você já consegue transferir aquele olhar para o espelho já não te faz mais mal. Você não acha já que você está tão feio, tão gorda, ou tão feio, tão gordo, ou magro, tanto faz, porque é dos dois lados. O que nós temos que entender que a nossa mente, a mente do ser humano, ela é muito boa de absorver, mas a nossa mente e o nosso DNA é muito ruim de colocar em prática. Nós somos péssimos de colocar em prática. Por isso que aqui Tiago está dizendo que nós precisamos ter um esforço, perseverar, um esforço. E esse esforço, ele é colocado não na hora do culto, ele é colocado na nossa vida de um cotidiano. Da hora que a gente acorda, na hora que a gente vai arrumar a casa, na hora que você sai para o trabalho, na hora que você vai para a escola, na hora que você está lá no teu salão, na hora independente, você tem que colocar isso em prática. Mas entenda, é um esforço, não é natural. O que muitas vezes as pessoas desistem pelo caminho, que ela acha que isso é natural, e não é. Nós precisamos, não adianta a gente ler a Bíblia de capa a capa todos os dias, todos os anos. Consegui ler a Bíblia nesse ano. Isso não te renova, não te faz ser diferente se você não pegar essa palavra e transferir ela para a prática. Ela precisa ser transferida. As palavras, elas precisam se transformar em ações. É isso que até nós ouvimos numa pregação. É isso que são as obras. São essas ações transferidas do ouvir para a prática, que são boas obras. As boas obras é amar o próximo. As boas obras, todos nós sabemos que nós temos que amar o nosso próximo. Todos nós sabemos que nós temos que obedecer. Todos nós sabemos que não podemos mentir. Todos nós sabemos um monte de coisa, mas para você transferir isso. Por que quando você está no culto, você amém, 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 amém. Quando você vai para o seu dia a dia, você não tem a mesma concentração ou a mesma dedicação que você tem quando você está no culto? Qual é a diferença? Se o Deus que Ele está nos olhando nesse momento, Ele nos olha no nosso dia a dia. Ele nos olha do mesmo jeito. Porque nós não vivemos mais na velha aliança, nós vivemos a nova, onde o nosso Cristo morreu. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o Espírito Santo, onde faz a nossa ligação com Deus online. Não é só aqui dentro, não é só nas igrejas, é no nosso dia a dia. E aqui ele deixa claro que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece de sua aparência. Gente, nós estamos falando de algo que está escrito, nós não exatamente sabemos, mas há muitos anos atrás. E como isso é tão real nos dias de hoje. Milhares de anos. Mas isso daqui é real no dia de hoje. Isso daqui não mudou, porque o ser humano é o mesmo de Adão e Eva. O que faz essa conversão, essa transformação, é verdadeiramente você aceitar Jesus Cristo e colocar em prática as ações que Cristo nos ensinou. Caso contrário, você vai encaixar exatamente aqui, ó.
Você vai encaixar exatamente aqui. Você não colocando ela em prática é como um homem que olha, se vê no espelho, tô feio, tô bonito, tô lindo. Sai ali, esquece tudo. Na hora que você, tô gordo. Na hora que você vê o pratão lá, você fala, não, eu vou comer mais um pedacinho. Aquela imagem que você viu, que você mesmo se reprovou, sumiu. Por que sumiu? Porque você, exatamente, porque é natural do ser humano. E você se esquece por quê? Porque você sobrepõe as coisas. A palavra de Deus não pode ser sobreposta. Você sobrepõe aquela imagem, aquela repulsa que você teve de você mesmo, aquela negativação que você viu de você, é transferido rapidamente a hora que você vê um prato de doce na tua frente, ou aquilo que você mais gosta. Tudo aquilo, você esqueceu. E nós fazemos isso no nosso dia a dia, quando nós deixamos de fazer o que nós aprendemos da palavra, e a hora que alguma coisa acontece no teu trabalho, na tua circunstância, você simplesmente faz a mesma coisa, você esquece de tudo que você ouviu, e você executa aquilo que naquela hora está te trazendo benefício, prazer, sei lá, outras coisas mais. Então, e aqui deixa claro que, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Nós precisamos aprender isso. Essa é uma palavra que é uma palavra conhecidíssima dentro da Bíblia. Só que é uma palavra que não é cumprida dentro da Bíblia. Ela não é, porque o dia a dia te faz você olhar para isso daqui e esquecer. Isso daí não poderia. Se a gente pudesse tatuar isso daqui no braço e ler todo dia, talvez, quem sabe você talvez conseguiria exercer isso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele é que nos ajuda a perseverar. Nós não podemos ouvir essa palavra e sair ali fora e esquecer ela. Simplesmente nós vamos ser o homem que olhou na frente do espelho, viu aquela imagem, esqueci. Nós precisamos realmente ter a prática, nós precisamos perseverar. E essa lei e essa prática, ela nos traz liberdade. O que muitos aí fora acham que viver o cristianismo é uma prisão, porque você não pode isso, não pode um monte de coisa. Nós sabemos. Nós vivemos isso dentro da nossa casa. Nós vivemos isso dentro do ministério, onde nós aprendemos que, realmente, a prática da lei, ela nos traz liberdade. Ela nos traz a liberdade da alma. Nós não somos presos pela nossa alma. Nós somos presos pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos direciona para o caminho que nós devemos andar. E eles nos mostram, persevera, não amoleça, vai em frente, porque se você não ir em frente, se você der uma folgadinha, você cai, você esfria, você volta. Mas eu vou voltar para o meu mundo de pecado lá de trás? Não, agora não, mas ele te leva para lá. Então, e ele deixa claro aqui, aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Isso daqui é uma promessa. O nosso Deus é tão bom, Ele é tão bom, que não existe nada que Ele te cobre, que Ele não te dê uma promessa. Ele te cobra, mas Ele te dá a promessa. E aqui Ele está garantindo para nós, que se a gente se esforçar para praticar a palavra, não sermos somente ouvintes, mas praticantes. E essa prática não é só na hora do culto, não é dentro da igreja, na hora que você está tocando louvor. Essa prática é no seu dia a dia, é quando você está dentro do seu quarto, é quando você está lá falando com as suas clientes, com os seus alunos, sei lá qual é a sua função. É nessa hora que você pratica tudo isso que nós aprendemos nos nossos cultos, nos nossos estudos. Não vamos ser somente ouvintes, precisamos ser praticantes. E aqui ele deixa claro, precisamos nos esforçar para isso. Porque se nós não nos esforçarmos, isso não vai ser natural. Não é natural. Só que ele nos garante que,
Se nós praticarmos, sermos fiéis, cumprirmos a lei, realmente a palavra de lei, que a lei ele deixa claro aqui, a lei é perfeita, não existe nada, não existe nenhum ensinamento secular, não existe nada nesse mundo que seja perfeito como a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela não tem erro, ela não falha. Ele garante que se nós se esforçarmos a praticarmos e perseverarmos, não esquecendo. Vocês estão observando aqui que como o ser humano ele é oscilante? Ele falou em perseverar, ele diz que a lei é santa, mas ele diz aqui, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, porque o natural do ser humano é esquecer. Gente, quantas vezes nós ouvimos essa palavra aqui? Quantas vezes nós já lemos essa palavra aqui? E nós esquecemos. E fizemos tudo ao contrário. Foi muitas vezes. Nós falamos de nós, tá? Mas por quê? Porque nós precisamos perseverar. O Senhor está mostrando para nós aqui que nós precisamos perseverar. A lei é perfeita, ela precisa ter perseverança. E Ele garante que se a gente não esquecer dela, perseverar nela, tudo que a gente fizer, nós vamos ser felizes. Porém, nós vamos agora em outro texto, que aí eu quero que nós vamos ver duas classes de pessoas. Vamos lá em Mateus 7:24. E são essas duas classes de pessoas que nós vamos ter que nos encaixar. Porque nós já vimos que nós precisamos nos esforçar, perseverar, para que a palavra não seja somente ouvintes. Nós não sejamos somente um canal de entrada, mas nós precisamos fazer que tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo seja praticado. Mas, em Mateus 7:24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos aqui diante de duas circunstâncias. Nós estamos falando agora simplesmente do homem prudente e do insensato. O que nós queremos ser? Prudentes ou insensato? Nós já vimos lá em Tiago que nós precisamos não sermos somente ouvinte. Precisamos ser praticante da palavra. Ele já deu todas as regras, ele nos deu a receita. Agora aqui ele só está vindo nos simplesmente mostrar para nós o que você quer ser. Você quer ser um homem insensato ou um homem imprudente? Vai ser as nossas ações do nosso cotidiano que vai definir isso. Vai ser as nossas ações. E ele garante aqui que se a gente ouvir a palavra e praticar como um homem prudente, nós seremos como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Eu não sei se vocês já tiveram alguma vez uma oportunidade realmente de estar sobre uma rocha. Olha, não existe quase nada que consiga quebrar uma rocha. E a nossa rocha é Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. E ele diz: construa tudo que você tem em cima da minha palavra. Porque nós precisamos ser prudentes. Nós não podemos ser insensatos. Mas muitas vezes, durante todos os dias, durante os meses, durante os anos, durante a nossa vida, nós fomos insensatos. Porque nós ouvimos, nós aprendemos, mas na hora
do executar, do praticar, nós não fazemos. Nós preferimos agradar o homem do que agradar a Deus. Nós preferimos inventar mentira do que falar a verdade. Nós preferimos ser muitas vezes políticos do que ser reais, verdadeiros, transparentes. Independente se a pessoa vai gostar de você ou não. Você não tem que agradar o homem, você tem que agradar a Deus, que é o único que pode te livrar do fogo do inferno. Não é o homem. Ou mandar para lá. É Ele que é o juiz. Então é Ele que nós temos que agradecer. E verdadeiramente cumprir o que Ele está dizendo. E aqui Ele diz assim, o insensato. O que o insensato fez? Ouviu tudo que o prudente ouviu, da mesma forma, porém construiu a sua casa em uma areia, baseada em areia. Esses dias atrás eu ouvi, nós estávamos, eu acho que, viajando, e eu ouvi naquela Record News um programa lá deles lá que estava falando sobre as casas lá do norte, do Maranhão, não sei de onde bem é, e que a areia está vindo. Eles construíram a casa sobre a areia. E a areia vai vindo, o vento vai trazendo aquelas dunas. Eles não têm o que fazer. Eles têm que sair. Eles andaram sobre uma lá que a casa estava debaixo. Casas que ficaram 10, 20 anos morando. Uma hora, acabou. Nós vamos esperar isso? Nós vamos fazer igual eles fizeram, construir uma casa sobre a areia? Eles saberiam dos riscos. Ninguém construiu aquelas casas lá enganado. Eles sabiam que as dunas e os ventos poderiam trazer aquelas dunas para encobrir. Eles construíram, mas mesmo assim eles construíram porque eles são insensatos. E quantas vezes nós fazemos isso quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos ela em prática? Nós construímos a casa sobre a areia. Mas aqui o Senhor está nos dizendo que nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos construir a casa sobre uma rocha. Uma casa sobre uma rocha, como ele diz aqui, os rios transbordaram, bateu, o alicerce dela estava presa em algo muito maciço. E é isso que Deus está nos mostrando, e Deus está pedindo e nos ensinando e dando esse alerta. O que vocês querem? Vocês vão ser só ouvinte da palavra ou vão ser praticantes? Nos deu as regras de como ser praticantes. Precisamos nos esforçar, porque não é natural. Não vem com essa que o Espírito, quando Deus mudar a minha vida, esquece isso. A partir do momento que você ouviu, você creu, você já tem que começar a se esforçar. O esforço parte de você para Ele. Ele já fez a parte dele. Ele se esforçou. O Espírito Santo só ajuda. O Espírito Santo só te direciona, ele te norteia para o caminho. Mas o esforço é seu. Não vem com esse papo que é por responsabilidade de Deus que Ele vai te fazer chegar lá. A responsabilidade é sua. Só que nós vimos lá. Aí Ele nos remete a outra palavra que diz assim: você vai ser o prudente ou o insensato? Qual que você vai ser? Tudo aquilo que você viu, você vai deixar lá na sua lata de lixo e não cumprir? Ele está dizendo aqui o que vai acontecer. Ele diz aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Literalmente a casa caiu. Só que nós temos que entender que cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, trazendo para a nossa realidade, são o nosso cotidiano, é as nossas lutas, é as nossas dificuldades, é a circunstância que nós passamos no mundo em que nós vivemos. Vocês notaram que as mesmas situações o prudente e o insensato passou? Exatamente as mesmas? Só que no prudente, por ele ser um praticante da palavra, ele conseguiu ouvir e transformar aquilo em ação, ele construiu a casa dele sobre a rocha. Veio as aflições, veio as circunstâncias, só que a casa dele estava sobre a rocha. Aquilo não abalou as estruturas, nenhuma.
Mas não é que assim, se você cumprir a palavra de Deus, você ouvir, praticar, não vai acontecer. Não vai vir chuva, não vai vir rios, não vai balançar. Não. Ele deixa claro, ele mostrou aqui os 2 pontos. O prudente e o insensato passaram pelas mesmas circunstâncias. Ele não te livra das circunstâncias, mas ele te dá alicerce para você passar por elas. Agora, se você ouve e não a pratica, aí você é um insensato. E que a hora que vir as dificuldades, bater o vento, bater tudo, simplesmente a casa vai fazer assim, ó. Sabá. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos vivenciar isso nas nossas vidas. Nós vivenciamos, graças a Deus. Nós vivenciamos. E nós queremos, nós vivenciamos. Porque as dificuldades vêm, o rio bate, o vento vem. Mas a nossa casa, a casa da família Lopes está em cima da rocha. Foi alicerçada em cima dessa rocha. E não vai cair. Porque nós conhecemos os nossos alicerces. E são esses alicerces que nos mantêm e nos fica firme. E nós vamos à frente. E o quanto a gente puder falar para aquela pessoa, para o insensato, vamos aqui. Nós não só falamos, você tem que tirar a sua casa da areia e construir na rocha. Nós vamos ajudar você a tirar a sua casa da areia e plantar ela sobre a rocha. Esse é o verdadeiro cristianismo. É isso que Cristo fez. Ele não só falou, ele praticou. No tempo que ele esteve sobre esta terra, ele praticou. Ele nos ensinou. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos praticantes. Nós sejamos obreiros dele. Não obreiros só de falar, mas obreiros de fazer. E isso Deus vai nos capacitar. Cada um de nós não tem idade, não tem nível escolar, não tem nada, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, que a tua palavra, Senhor, realmente seja gravada, Senhor, e que ela possa se converter, ó Pai, na prática, Pai. Que esta semana seja uma semana abençoada para todos, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, alcance muitas e muitas pessoas, e que nós possamos, ó Pai, realmente a nossa família possa ser uma família ministerial para aquelas pessoas que precisam, Senhor, tirar a sua casa da areia e ser construída na rocha, Pai. E nos capacita, nos fortalece, Senhor, para que nós possamos realmente, ó Pai, vivenciar isso todos os dias. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este dia, Senhor, e que possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, ter uma semana abençoada, Senhor, e que nós possamos vivenciar cada vez mais os teus milagres, ó Pai, todos os dias. Nos ajude, Senhor, e que possamos ser semelhança do teu Filho Jesus, que andou sobre essa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.